Afinal, deve haver limite para o humor? Qual a diferença entre o humor que diverte de fato, que é engraçado, e aquele humor que é baseado na zombaria e na humilhação? Você, por acaso, já teve a oportunidade de ir a um stand-up e ser alvo de piadas também desse humorista? Se por acaso você acompanhou o Oscar 2022, sabe muito bem do que eu estou falando. E essa polêmica que eu trago para vocês e faço também uma associação para o tema de redação que pode sim cair este ano. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe uma discussão bem pertinente para vocês em relação a um evento que acabou eclipsando mesmo toda a glória, toda a pompa do Oscar 2022. Falo aí do tapão que o Will Smith deu no Chris Rock ao vivo. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E outra coisa importante, vai lá, curta bastante, compartilha demais esse conteúdo, afinal de contas, dessa forma você ajuda demais o nosso canal a crescer e você também vai ter a nossa contribuição, com certeza, com conteúdo de graça e de qualidade. Agora, para você que se desligou totalmente das redes sociais e não sabe nada do que está acontecendo, eu vou contextualizar brevemente a polêmica aqui. Pouco antes do anúncio do Oscar de Melhor Ator 2022, que seria inclusive dado ao Will Smith, nós tivemos uma situação em que o Chris Rock acabou fazendo uma piada muito maledicente em relação à aparência da esposa do Will Smith. O Will Smith se levantou, deu alguns passos em direção ao palco e lau na cara do Chris Rock. Mas foi um tapão bem dado. Eu fiquei imaginando o seguinte, imagina se o Will Smith pega a mãozona grande dele, fechada, e dá um murrão na cara, que nem ele faz lá no filme do Ali, que ele protagonizou também, ganhador de vários prêmios. E até então o pessoal todo achava que é uma encenação, né? Poxa, Hollywood é cheio dessas, né? A entrega do Oscar também é cheio dessas situações, dessas firulinhas. Aí quando o Will Smith voltou ao seu lugar na plateia e continuou discutindo com o Chris Rock, cara, a gente percebeu nesse momento que não era nenhuma encenação, o negócio era sério mesmo. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. E o que teria justificado uma ação violenta do ator se levantar num evento de tanto glamour e pompa, em que ele tinha lá todos os holofotes voltados para ele, porque ele concorria a melhor ator, e lá dar um tapão no Chris Rock? O que aconteceu? Por que ele fez isso? A resposta está justamente no teor da brincadeira do Chris Rock. Por quê? Ele foi mexer onde ele não devia. Ele falou da aparência da mulher do Will Smith comparando-a com um soldado, porque ela estava com a cabeça raspada. Mas, na verdade, a Jada Smith, eu confundi o nome, é Jada ou Jade? Coloca nos comentários que eu não lembro, viu, gente? Mas a Jada Smith sofre com uma doença chamada de alopécia, que nada mais é do que uma queda de cabelo de acordo com algum tipo de gatilho, que pode ser estresse, depressão, enfim, vários fatores, inclusive medicamentosos. Eu sei muito bem dessa situação porque eu sofro de alopécia. Editor, mostra algumas imagens minhas aí, ó, que eu trouxe pra vocês. Gente, não é à toa porque eu uso boné a todo momento. O boné dá uma disfarçada, né? Eu gosto de usar boné porque dá uma disfarçada, fica esteticamente muito bom em mim, só que também por questões de alopécia. Eu também tenho essa doença e diversas vezes quando eu tenho um gatilho mais emocional, que sofro por conta de algum evento, eu acabo perdendo bastante cabelo. A última vez que isso aconteceu foi quando a minha filha nasceu. Estresse por vários fatores, principalmente pelos gastos que eu teria como pai. Enfim. Voltando ao assunto aqui. E essa piadinha com esse conteúdo, de acordo com essa situação e com essa conjuntura, gerou toda essa situação muito conflitante e muito polêmica entre os dois atores. E logo na sequência, Will Smith, como vencedor do Grande Prêmio de Melhor Ator de 2022, fez um discurso bem emocionado falando sobre a necessidade de lutar realmente contra as imposições sociais, contra o racismo institucionalizado e todo o esforço que ele teve durante a carreira toda dele para tentar vencer os obstáculos que eram vistos como intransponíveis pelo fato dele ser negro. E com certeza nesse discurso também estava um desabafo em relação ao que acabara de acontecer recentemente. Mas o que essa discussão toda teve de tão pertinente em relação ao que a gente está falando na redação aqui? Gente,
Nós estamos vivendo um momento em que o humor, o riso, a chacota, a piada têm ultrapassado os limites daquilo que é saudável, daquilo que é salutar para uma sociedade em boa convivência. E por isso mesmo, isso desperta diversas temáticas possíveis de serem efetivadas e pensar numa redação no final do ano também. Por conta disso, eu fiz uma listinha de alguns temas bem pertinentes que podem ser associados a esse evento. Dá uma olhadinha. E o primeiro tema que eu trago para vocês é esse aqui, ó. O humor deve ter limites? E esse questionamento diz respeito aos limites subjetivos e objetivos que o humor deve ter. Afinal de contas, será que ultrapassar os limites daquilo que é divertido e humilhar as pessoas a partir desse momento deve ser judicializado? Deve haver uma lei que constate esse limite todo? É muito complicado essa discussão, por isso mesmo ele está associado principalmente à banca FUVEST e à banca Unesp. Dá uma olhadinha nesse segundo tema que eu trouxe para vocês aqui. O humor, diferenças tênues entre a diversão e a humilhação. Afinal de contas, quais são as diferenças que existem entre a graça da piada e da humilhação? No final das contas, quando a gente faz uma piada com alguém, pode ser que um grupo sim possa dar risada, se divertir, mas o outro grupo não, porque é alvo da humilhação. E até que ponto essas humilhações todas, elas não reforçam estereótipos que nós combatemos todos os dias? Em relação, por exemplo, ao machismo, em relação à gordofobia, em relação à questão da violência de gênero. Olha só que interessante essa temática, tendo em vista o nosso cotidiano brasileiro. Lembra que o brasileiro é muito conhecido por fazer piada com tudo, mas até que ponto essa piada agrada? A quem agrada? A que segmento? Será que essas piadas não fortalecem ainda mais uma dominação de uma elite, dona de um discurso de opressão e de preconceito? Veja que é uma reflexão também muito pertinente a ser feita. O terceiro tema diz respeito à ação do Will Smith. A violência é a melhor resposta para a zombaria, para a humilhação? Veja que aqui a gente tem um problema que é sério de ser discutido. Afinal de contas, a gente sabe que agredir alguém, até mesmo o Oscar se posicionou recentemente contra qualquer tipo de agressão, de violência. Agredir alguém, no final das contas, é resposta plausível para as ofensas que nós sofremos no cotidiano? Veja que é uma polêmica que eu levanto com vocês e que é difícil solução também. E número 4, olha só, gente. O pessoal fala muito que esse tema não é atual. Como não? Gente do céu, sabe que a FUVEST pediu em 2022, tema de redação? As várias faces do riso, que tem a ver com o humor, com a diversão, com a graça, mas também com a graça que explora a zombaria e a humilhação. As várias faces do riso. Perceba que o tema realmente é bem pertinente à atual conjuntura social. Mas, gente linda, o assunto que a gente trouxe aqui não se encerra ainda nessa aula. Afinal de contas, existem inúmeras outras polêmicas que a gente não trouxe e cabe você refletir e deixar nos comentários. Olha as perguntas que eu faço para você. Será que realmente o Will Smith agiu de forma legítima ao defender a esposa por meio da violência? Ou outra situação ainda, será que o Chris Rock, ele errou de fato, mas será que o Chris Rock, se ele soubesse o que estava se passando com a esposa do Will Smith, ele teria agido dessa forma? Então existem algumas redes sociais, pessoas que acabam divulgando a sua opinião, falando até mesmo da questão do ultrapassar os limites, né? O Will Smith teria ultrapassado os seus limites, o Chris Rock também, enfim. Uma série de situações polêmicas. Cabe a você, convido vocês então a comentar e a compartilhar essas ideias todas com a gente também. Agradeço demais a participação de vocês e bons estudos até a próxima aula.